Então vamos lá, eu vou fazer meio que um tutorial, né, de como que cria a ficha de Pokémon do sistema do Poké RPG. Então vamos lá. A gente está aqui com a ficha, né, no Drive do Poké RPG, vocês podem ver aqui. Esse é o modelo base. Aqui eu estou usando a ficha com a fórmula de HP que o Alexandre passou no servidor, porque deixa os Pokémon um pouco mais tanque. Mas se vocês não quiserem usar, é só usar o modelo padrão que está lá disponível. Aí é só duplicar a ficha, né? Porque a que está lá não dá para editar. Aí vocês duplicam e conseguem acessar. É importante saber que parece complexo a ficha, mas ela é bem simples quando você entende o principal. Então eu vou fazer um modelo base de um Pokémon inicial. Serve tanto para mestre quanto para quem está jogando. Então eu vou escolher um Squirtle, né? O Pokémon de água da primeira geração, que todo mundo conhece. E eu vou usar o Scorbunny também, que é o inicial de fogo de Galar, que é para eu exemplificar uma parte da ficha. Então começamos com o Squirtle. Aqui na ficha a gente tem aqui a espécie. Então a gente vem aqui na espécie, coloca o Pokémon que você quer. A ficha vai carregar os arquivos, né? Os status padrão do Pokémon. Aqui, vocês podem ver os status padrão. Deixa eu só... Os status padrão do Pokémon, as resistências e a fraqueza. Além disso, aqui na lateral vai aparecer, né, os movimentos, tal, tudo que o Pokémon pode aprender. Vocês podem ver que aqui no canto vai aparecer a imagem dele e as habilidades. Então, a primeira coisa que eu normalmente faço antes de mexer nos atributos, em qualquer coisa, e é interessante você ver isso com o mestre do seu RPG, ou se você é o mestre, você decidir isso com o jogador, que é essa parte aqui, a versão. Essa versão, ela se seu Pokémon é das versões antigas, que está relacionado com os primeiros jogos, né? Esses primeiros jogos seriam antes de Sun e Moon e Ultra Sun e Moon. Então, todos os jogos que veio antes de Ultra Sun e Moon são chamados aqui de Legacy. E todos os jogos que veio de Sun e Moon para frente é New. O que isso muda? Muda na Pokédex. Então, a gente vai ver aqui na Pokédex do Squirtle. Aqui eu estou usando o Pokémon Database, que dá para usar o Bulbapedia também, ou o Cerebi. Eu gosto do Database porque ele é mais leve. Você pode vir aqui embaixo, onde tem os movimentos, que vai ter assim, outras gerações. Então, os Pokémon Legacy, eles são da geração 1 até a 7. Eles são considerados Legacy. E os Pokémons da geração 8 são considerados New, né? Que é Sword, Shield, Brilliant Diamond, Shining Pearl e Legends of Arceus. Detalhe que para Legends of Arceus tem que ver com seu mestre se ele está aceitando ou não. Ultra Sun e Ultra Moon, dependendo do Pokémon, também é considerado New. Isso vai depender da Pokédex que você está utilizando. Alguns mestres utilizam as Pokédex oficiais dos jogos, né? Igual tem, por exemplo, o Pokémon Database, o Cerebi, o Bulbapedia. Tem um outro de celular que agora não me lembro o nome. A Pokédex oficial do sistema, ela é a Pokédex de um outro sistema, que é o Pokémon Tabletop Unite. Então, que é esse arquivo aqui que também está disponibilizado lá no Discord. Então, por exemplo, aqui ele considera até Sun e Moon. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que o Squirtle nível 5, né, que seria o nível do inicial, ele só tem Tackle e Tail Whip. Se você vir aqui, por exemplo, no Ultra Sun,
ele também tem só Tackle e Tail Whip. Mas em alguns jogos, o nível que ele aprende os movimentos muda. Por exemplo, aqui no Neo, né, que seria da geração 8 em diante, o Squirtle nível 5, ele já tem o Water Gun, por exemplo. Então, dependendo da variação do seu inicial, né, de qual versão ele é, os movimentos mudam, alteram. Eu peguei o Squirtle para explicar essa parte do Neo. Como eu, particularmente, quando mestro, acho muito ruim o Pokémon inicial não ter um golpe do tipo, eu gosto de usar o Neo para todos os Pokémons iniciais. Então, no Squirtle eu vou usar aqui a versão Neo. Então, como eu estou usando a versão nova dele, é da geração 8 em diante. Então, eu posso usar aqui outras gerações, ou eu posso usar a Pokédex normal no site, que ele já considera a última geração. Né? Você vem aqui embaixo, ele já considera as últimas gerações. Então, seria Sword e Shield. Ok. Então, considerei que ele é Neo. Se ele é Shiny ou não vai depender do mestre. Então, aí marca aqui, nessa aba. TO significa se o Pokémon é seu, ou se ele é selvagem, se ele foi trocado, enfim. Se o treinador original do Pokémon não é você, não é o dono da ficha. Então aqui você marca o TO se for, se não for você não marca. Fator G é se seu Pokémon tem um Gigantamax. No caso do Squirtle, se o mestre está considerando a Gigantamax, o Squirtle pode ter Gigantamax, né? Porque o Blastoise ele tem uma forma de Gigantamax. Se ele não tem a forma de Gigantamax, você só marca Dynamax. Aqui tem a imagem do Pokémon, né, para você saber qual é o Pokémon que é. A habilidade. Alguns mestres permitem que o Pokémon inicial possa ser escolhido. As habilidades, de acordo com o treinador. Então, o Squirtle normalmente ele tem Torrent e Rendish. Então, se no caso o treinador está escolhendo e ele quer Torrent, ele coloca aqui Torrent. Vai explicar o que a habilidade faz. Se ele não quer Torrent, ele quer Rendish, coloca Rendish. Importante saber que quando você escolhe uma habilidade Hidden, quando o Pokémon evolui, ele permanece na Hidden. Então, quando o Squirtle virar Blastoise, ele vai continuar com Rendish. Tem alguns Pokémons que mudam, então é importante saber disso. Então vamos voltar aqui pro Squirtle. Tá, aqui são as capacidades dos Pokémon. Então aqui você tem isso aqui você não altera, já vem de base. As capacidades, tanto físicas quanto especiais. Observações é caso o mestre ache interessante colocar alguma observação no seu Pokémon, ou você mesmo colocar alguma observação. Por exemplo, na minha história do meu personagem, o meu Squirtle tem medo de Charmanders, ou de Pokémons tipo fogo. Então você coloca aqui, medo de Pokémon tipo fogo. É uma curiosidade apenas para gameplay, ou algumas das observações que o mestre pode fazer a respeito do seu Pokémon. Então eu vou deixar aqui que ele tem um pouco medo de tipo fogo para ficar divertido. Ok. Apelido você coloca, se quiser, é opcional. Tem gente que gosta de colocar, tem gente que não. Agora as informações básicas do seu Pokémon. O sexo, como eu disse, tem alguns mestres que permitem a criação do Pokémon inicial dos jogadores da forma com que eles quiserem. Então nesse caso, eu vou colocar que o meu Squirtle é macho. Posso escolher macho ou fêmea. É importante que alguns Pokémons não tenham os dois sexos. Então, Miltank, por exemplo, são sempre fêmeas e Tauros são sempre machos. Então aí tem um ponto. Essa aba de treinado, ela é uma aba que é mais para o mestre do que para os jogadores. Então, o treinado e selvagem. Selvagem significa que é um Pokémon selvagem que ainda não foi capturado. Normalmente o mestre usa selvagem para lutar contra os próprios treinadores. Depois que o treinador capturou o Pokémon, ele troca aqui para treinado. Vocês podem ver que quando eu troco aqui de selvagem para treinado, o nível dele altera aqui. Então, ele selvagem ele está nível 0, e quando eu coloco ele treinado, o nível fica menos 10.
Isso é porque no sistema, quando você captura um Pokémon selvagem, você tem 10 pontos de atributo para distribuir naquele Pokémon. Vou explicar isso mais pra frente. Então vamos deixar aqui que ele é treinado. Então ele está no nível menos 10. Altura, peso é padrão daquele Pokémon. Então se você vir aqui na Pokédex do Squirtle, você vai ver a altura dele e o peso. Então ele tem meio metro e 9 quilos. Se vocês forem ver aqui, meio metro, 9 quilos. A vida, como eu disse, eu estou usando a fórmula que o Alexandre fez. Então ela vai calcular sozinha. O dano, aqui vocês colocam o dano que o Pokémon tomar em batalha. Então se ele levar 2 de dano, você coloca 2 aqui. Se levar só 1, coloca 1. Essa caixinha ela sempre vai ficar vermelha quando o Pokémon atinge 25% da vida máxima dele. Aí ela fica vermelha, quer dizer que o Pokémon está em estado crítico. Ok, vamos à parte mais complexa da ficha. Essas abas aqui de atributos. Parece extremamente complexo, mas é até simples de entender. Todo Pokémon tem os atributos base, que aqui a gente vê aqui em base. Esses atributos base, eles são vistos em qualquer Pokédex. Então se a gente vir aqui na Pokédex do Squirtle, aqui embaixo a gente tem os atributos base do Squirtle, certo? Então a gente tem aqui o HP 44, ataque, defesa, especial defesa, ataque especial e velocidade. Esses atributos aqui, no sistema, eles são divididos por 10, arredondados para baixo. Então, por exemplo, um Squirtle ele tem 44 de HP nos jogos. No nosso sistema, ele teria 4 de HP. 44 dividido por 10, 4. Então aqui, 4. E assim para todos os atributos de todos os Pokémons. Ok. Então essa é a base. Essa coluna aqui, ela não altera. Ela vai ser sempre esses valores, porque é a base padrão do seu Pokémon. Vita significa vitaminas. Que são aqueles itens, carbo, zinco, proteína, enfim, que aumentam o atributo base do Pokémon. Então, se a gente vir aqui na Pokédex do Squirtle, se eu der se eu não me engano, carbos acho que é para velocidade. Se eu der um carbos para o Squirtle, ele vai aumentar a base da velocidade dele. Então, por exemplo, se no sistema eu der uma vitamina, um carbos para o meu Squirtle, a base dele aumentou de 4 para 5. Se eu dar 2, de 4 para 6. Então vai depender de acordo com as vitaminas. É a única forma de mudar o atributo base do Pokémon. Mas lembrando que a base não se muda. Aqui, no outro lado, a gente tem o patamar. O patamar significa o atributo principal daquele Pokémon. Então, por exemplo, no caso do Squirtle, o atributo principal dele é o valor que no patamar é o número mais baixo. Porque aqui, em patamar, não é um valor, não é um número em si, é como se fosse um numeral. Então, por exemplo, o 1 aqui não significa 1, significa primeiro. Então, primeiro, segundo, terceiro e quinto. Então, quer dizer que a defesa é o atributo dele primário, o atributo dele mais alto. Então, a gente pode ver aqui que a base dele de defesa é 7. Se vocês forem na Pokédex, a base da defesa do Squirtle é a defesa mais alta, que é 65, né? Aqui no sistema é 7 porque quando a gente divide, 65 vai para 7, né? Fica 6,5. 6,5 a gente arredonda para 7. Ok. O que isso interfere? A base do Pokémon, né, dos patamares, tem que ser seguida independente de qual nível o Pokémon tá e independente de quantos pontos de atributo você distribui naquele Pokémon. Então, por exemplo, sei lá, se eu distribuir aqui 20 pontos em todos os atributos, os patamares não foram alterados. Se eu distribuir, por exemplo, aqui 40 pontos,
o patamar vai ser alterado, porque o meu valor de vida estaria mais alto que o meu valor de defesa. Então, nesse caso aqui é impossível esses valores, porque o Pokémon chegou a nível 130. Então, vamos explicar esse nível. Então, sempre que o Pokémon é capturado, você ganha 10 pontos de atributo para distribuir. Então, vamos supor que a gente tem um Squirtle selvagem, nível 5. Então, eu vou colocar valores aqui apenas para ele chegar no nível 5 de selvagem. Então, aqui nível 5, vamos supor que ele tem um ponto em todos os atributos aqui, exceto velocidade. Então, vocês estão vendo que ele está nível 5. E o total é o valor do atributo dele final. Então, são os atributos dele que você vai usar no jogo. É o total. O patamar você não altera e a base você não altera. Quando você captura esse Squirtle, ele vem para treinado. Então, você ganha 10 pontos de atributo para distribuir em qualquer atributo. Você distribui aqui em nível, que são os atributos que ele ganhou por nível. Então, se eu ganhei 10 pontos, eu posso colocar aqui, por exemplo, mais 2 pontos em vida. Vou colocar 2 em todos os atributos. Ele ficou nível 5. Então, se você captura um Squirtle e o mestre fala que ele é nível 5, você tem que distribuir até seu nível chegar em 5. Então, eu distribuí aqui seguindo a base que eu tinha colocado de 1 para cada. Mas essa base pode ser qualquer valor. Então, eu não preciso seguir igual está aqui. Então, se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, colocar 7 pontos aqui. 3 aqui. 3 aqui, por exemplo. Distribuir. Quando você distribui os pontos no nível, né, os atributos, é importante verificar sempre o valor total dos atributos. Por quê? O primeiro patamar do Pokémon sempre tem que ser o mais alto. Então, a defesa do Squirtle, independente do nível que ele estiver, sempre tem que ser o mais alto. Depois, a defesa especial, depois o ataque especial e o ataque físico, e por último, a vida e a velocidade. Isso é importante para não quebrar a base do Pokémon. Claro que esses valores podem ser alterados, né? Esse patamar podem ser alterados caso o Pokémon receba vitamina. Então vamos supor que eu vou colocar 3 vitaminas em velocidade no Squirtle. O patamar dele mudou. Agora, os patamares dele mais alto é defesa e velocidade. Então, a vitamina é a única forma de alterar os patamares e a base do Pokémon. O patamar mais baixo do seu Pokémon só pode ser 4 vezes o valor do patamar mais alto. Então, o seu patamar mais alto só pode ser 4 vezes maior do que o seu patamar mais baixo. Então, aqui, o patamar mais baixo do Squirtle é 4 e o mais alto é 14. 4 vezes 4 é 16. Então, aqui, o Squirtle ainda poderia ter mais pontos de defesa. Então, por exemplo, ele poderia ter aqui 9, que ainda está permitido. Então, ele tem muita defesa, mas ainda não ultrapassou o limite. Se o Squirtle tivesse 10 de defesa, o limite dele foi passado. Então, isso aqui não pode, não é permitido. Você teria que deixar 9 aqui e colocar outro atributo ou aumentar a velocidade ou a vida. No caso, aqui deveria aumentar a velocidade para não ficar desbalanceado. Então, agora, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Então, ainda está no limite. Quando um atributo fica alto demais para o Pokémon nível 5, por exemplo, se eu colocar, se não me engano, 15, quando um atributo fica alto demais, a caixinha fica vermelha. Então quer dizer que você, além de ter passado os limites do patamar, ultrapassou os limites possíveis para o level daquele Pokémon. Então,
Considerando que o Squirtle é meu inicial, eu vou distribuir os pontos nele. Né? Como eu disse, alguns mestres permitem que os jogadores monte seu inicial do jeito que ele quiser. Temp significa temporário. Em alguns casos de habilidades, em algumas coisas específicas, você vai ganhar pontos em valores temporários. Estágio é a alteração dos atributos de acordo com alguns movimentos. Então vocês podem ver que em vida tem um tracinho, porque não existe movimento que altera a vida. Então, por exemplo, se eu equipo um Squirtle com Grow e o meu Squirtle leva um Grow de um Pokémon inimigo, ele vai reduzir o ataque dele. Então aqui no total vai ser reduzido. O total é importante vocês não alterarem. Alterarem, que eu digo, vocês não vierem aqui na ficha e mudar o valor aqui. Vocês sempre mudam em nível, estágio ou em temporário. Se vocês alteram o valor no total aqui diretamente nessas células, vocês tiram a formatação e toda a ficha, todos os golpes vai ter a alteração. Então vai dar mais trabalho para depois encontrar onde estava o erro. Quando você tem um inicial, tanto o mestre quanto o jogador, né? No caso o mestre é mais para selvagem e para o jogador é mais o inicial mesmo, você tem as naturezas. As naturezas do Pokémon alteram seus atributos. Então, por exemplo, se você quer um Squirtle e você está vendo que a defesa dele é o atributo mais alto e depois a defesa especial, então entende-se que o Squirtle, o Artoro e Blastoise são Pokémons feitos para tancar. São Pokémons tanque. São Pokémons feitos para aguentar muito dano. Então seria interessante que você, na natureza, escolha naturezas que aumentem a capacidade dele defensiva. Então, como o atributo dele de defesa especial já está alto, defesa física é naturalmente alto, se você quer aumentar o outro atributo dele de defesa, você pode escolher, por exemplo, um que aumente a defesa especial. Então, por exemplo, esse aqui. Vamos ver uma aqui que tem defesa especial. Calmo. Cesse. Vamos pôr Cesse. Então aqui, quando eu troquei a natureza do Squirtle para Cesse, vocês podem ver que o patamar dele de defesa especial também subiu para 1. Porque a base dele foi alterada. Então a natureza altera a base do Pokémon. Então é muito importante ter um Pokémon com a natureza boa. Eu vou colocar aqui uma outra. Apenas para usar mesmo. Pode ser CS mesmo. Então, o CS diminui a velocidade do Squirtle. Então ele se torna um Pokémon mais lento, mas ele tem as defesas altas. Então eu vou distribuir meus pontos do meu inicial nível 5. Eu vou colocar 4 pontos em defesa física e em defesa especial, porque eu quero eles muito tanque. E eu quero que ele tenha mais vida, porque atualmente ele só tem 7 de vida. Então, se eu quero que ele tenha mais vida, vou colocar 4 aqui. Ok. Então ele está com 17 agora e tem bastante defesa. Só que vocês estão vendo que aqui, no total dele de vida, ele está com 8. E o ataque dele está com 5. O patamar de vida do Squirtle é o 5º patamar de importância. Então eu não posso upar a vida dele se os outros patamares não estão mais altos. Então, para eu upar a vida, eu preciso de que o patamar 3 do Squirtle esteja mais alto do que a vida. Porque o 3º patamar dele é mais alto, naturalmente. Então, para eu upar a vida, eu preciso que os outros atributos estejam mais altos. Então, eu preciso de pelo menos 3 pontos aqui. Ou aqui. Quando 2 patamares são iguais, você não precisa upar os 2 patamares. Você só precisa de 1. Então, por exemplo, para eu upar a vida, para eu colocar 4 pontos de vida, eu preciso que ou o ataque ou a defesa, o ataque especial dele, chegue em 8 ou em 9.
Então, como ele é nível 5, se eu colocar aqui 4 pontos, ele vai para o nível 6. Então, passou do meu nível mínimo, né? Do meu nível máximo que eu posso pôr. Então, aqui eu tenho que baixar para 3, por exemplo. Então, aí agora, em teoria, eu balanceei meu Squirtle. Ele tem 11 de defesas, 9 no patamar dele de ataque e 7 em vida. Então, se eu quiser, por exemplo, para a velocidade do meu Squirtle nível 5, eu preciso que o patamar dele 5 seja mais alto. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, 4 pontos aqui, eu preciso que o 5 chegue em 8. Né? E assim sucessivamente. Então, mas aqui ultrapassou o nosso limite. Ultrapassou o nosso limite de nível. Então, eu não vou upar a velocidade do Squirtle e vou deixar assim. Depois que você distribui os pontos, você vai no seu mestre para ele verificar se está tudo certo. Porque às vezes cálculos acaba que a gente se confunde nos valores do patamar. Então aí você pode mandar para o mestre para ele verificar se está tudo certinho. Se você é o mestre, você tem que se atentar a esses valores. É de extremamente importância que você verifique os valores. Tem alguns mestres que permitem que esses patamares não precisem ser upados juntos. Tem outros que não. Como assim? Lembre que eu falei que para eu upar a vida, eu preciso que o ataque seja mais alto, né? No total, por causa do patamar. Alguns mestres dizem que eu preciso que os dois patamares, os dois atributos, estejam no mesmo valor. Então eu teria que colocar 4 pontos aqui também, para que eu pudesse upar a vida. Então assim passa o limite. Então eu teria que colocar, por exemplo, algo assim, por exemplo. Então eu teria que upar os meus dois atributos de patamar 3 para só assim poder upar meu atributo de patamar 5. Ou patamar 4, né? No caso do Squirtle ele não tem um patamar 4. Mas tem outros mestres que não, que permitem que você só precise upar um dos patamares. Quando eu mestro, eu permito que o jogador possa apenas um patamar. Porque nem todos os Pokémons eles são especializados nos dois tipos de ataque, por exemplo. Então, o Squirtle ele não necessariamente tem que ser bom tanto no ataque físico quanto no especial. Nesse caso, o meu Squirtle não é tão bom no ataque especial. Ele é mais de ataque físico e defensivo. Os outros atributos, precisão, evasão, crítico e defesa crítica, você só altera se você tiver algum talento ou algum movimento que altere isso. Então, no nível 5, estou usando o Squirtle New, né? A gente pode ver na Pokédex, nessa Pokédex aqui, do Database, por exemplo. Ele tem 3 movimentos, Tackle, Tail Whip e Water Gun. Então eu venho aqui na ficha. Então ele tem Tackle, Tail Whip e Water Gun. Os valores da ficha, eles são alterados automaticamente. Então aqui, por exemplo, o poder do meu Tackle, né, o dano que o meu Tackle vai dar, a minha investida, é 12. Esse 12 está considerando o meu ataque físico de 8. Como, por exemplo, o meu Water Gun está considerando o meu ataque especial. Se meu Squirtle não é bom atacando especialmente, então meu Water Gun vai dar menos dano do que, por exemplo, o meu Tackle. Porque eu considerei aqui que meu Squirtle tem um ataque maior. Se eu quiser que meu Squirtle tenha um ataque especial melhor, eu poderia colocar aqui, por exemplo, no ataque especial. Então o Water Gun ficaria mais forte, né, 14, e meu Tackle ficaria muito mais fraco, 9. Então, tanto faz. Aí vai de cada jogador. É interessante que quando você escolhe um Pokémon, né, se você não conhece tanto de Pokémon, ou se você conhece, que você olhe na Pokédex, qualquer Pokédex, quais são os movimentos que seu Pokémon pode aprender. De preferência por nível.
ou quais pokémons ele pode aprender, por exemplo, por TM, ou quais que você querem que ele esteja, né? Então, por exemplo, esse símbolo aqui é físico e essas bolinhas aqui é especial. Então, a gente pode ver que o Squirtle ele aprende 1, 2, 3 golpes especiais, 1, 2, 3, 4, 5 golpes físicos. Então, pra mim, eu particularmente acho mais interessante ele ter ataque físico. Então, como ele vai aprender mais golpes físicos, eu prefiro que ele tenha mais dano no ataque físico. Quando você cria a ficha, alguns mestres permitem que você personalize mais o seu Pokémon. Então, por exemplo, você pode escolher se ele é Shiny ou não, você escolhe a habilidade, a natureza, se é macho ou se é fêmea, e alguns mestres deixam a opção. Você pode escolher se o Pokémon é Shiny ou não, ter uma hidden habilidade ou não, e dependendo, ter um movimento de ovo, né? Um Egg Move. Um Egg Move, você vê... Os Egg Moves vocês podem ver na Pokédex também. Aqui, né, em Egg Moves, tem todos os movimentos de ovos que aquele Pokémon pode aprender. Tanto nas Pokédex oficiais, quanto na Pokédex do sistema. Então, aqui, por exemplo, você tem algumas listas de Egg Moves. É interessante que, se você está utilizando a Pokédex do sistema, você utilize ela para todos os Pokémons da sua mesa. Então, não mescle Pokédex do sistema com Pokédex oficiais, porque vai chegar um momento que vai desbalancear. Então, por exemplo, aqui no sistema, o Squirtle nível 5, ele não tem nenhum golpe do tipo água. Ele vai aprender Bubble no 7 e o Watergun no 13. Na oficial, o Squirtle não aprende Bubble, né? Que eu estou usando o Sword Shield, ele não aprende Bubble. Se você vai usar, por exemplo, ele como era no Fire Red, Leaf Green, ele vai ter Bubble no 7, que seria um Legacy, né? Um Pokémon Legacy. Como eu disse anteriormente, aqui, ó, ele seria Legacy. Então vocês têm que levar em consideração qual é a versão do Pokémon, porque vai alterar os movimentos dele. Essa versão, o jogador escolhe no momento que ele captura um Pokémon. Então, quando o Pokémon é capturado, ele pode escolher se aquele Pokémon que ele capturou é Legacy ou ele é New. Eu gosto de usar as Pokédex oficiais, porque é mais fácil de encontrar Pokémon, encontrar informações, do que, por exemplo, a Pokédex do sistema. Porque como é de um outro sistema, às vezes pode ter algum erro, alguma interferência. Então eu prefiro as oficiais. Então aqui, o meu Pokémon inicial, o meu Squirtle inicial. Esses são os atributos dele. Eu posso completar aqui com 0 também. Ele é Sassy, né? Aqui as resistências, todos os valores. Não vou dar apelido, não tem redução de XP. Ele é New, é meu, né? É meu inicial. Eu coloquei que ele é Shine, mas eu vou tirar. Eu não gosto do Squirtle Shine, eu acho ele esquisito. E ele tem Rendish. E uma observação, ele tem medo do Pokémon do tipo Fogo. Então eu posso interpretar ele que ele tem medo de Pokémon do tipo Fogo. Ele adora ficar na chuva, por conta do Rendish, da habilidade dele. E ele é Sassy. Se você for traduzir Sassy, é como se fosse Sapeca. Então ele é um Squirtle Sapeca. Então eu posso interpretá-lo assim. Ele não é bom com ataques especiais, mas ele é bom com ataques físicos. Outras informações da ficha. Aqui mostra as resistências do Pokémon e as fraquezas. Em extra, alguns Pokémons têm habilidades específicas. Então, por exemplo, Pokémons do tipo Grama, eu vou mudar aqui para Bulbasaur. Pokémons do tipo Grama, todos eles são imunes às condições de esporos, que são movimentos do tipo, por exemplo, Cotton Spore. Tem alguns outros movimentos que são dessa categoria. Eu não vou lembrar todos, que são muitos movimentos. E todos os Pokémons do tipo Veneno são imunes a envenenamento e intoxicação.
Então, alguns pokémons têm essas habilidades extras. Então, por exemplo, pokémons do tipo fogo, eles são imunes à queimadura. Pokémons do tipo elétrico são imunes à paralisia. Então, cada tipo de Pokémon tem imunidades específicas. Tá aqui com esse cara. Aqui embaixo são as condições que o Pokémon sofreu. Então, as CPs são condições permanentes que, acabando a luta ou não, o Pokémon continua com aquela condição. Quando ele é trocado ou não, ele continua com aquela condição. CVs são as condições voláteis, que quando o Pokémon é trocado, ela acaba, ela termina. Então a gente tem sono. Aqui você marca em quantos turnos aquele Pokémon está dormindo. Então, todos os Pokémon depois de 3 turnos, eles acordam. Você pode marcar aqui. Key é queimadura, né? Que todo final de turno ele leva dano e tem seu ataque físico reduzido. Paralisia, que tem a velocidade reduzida e o Pokémon pode não atacar uma vez por turno. É confusão, que o Pokémon pode ou não atacar, e quando ele não ataca, ele mesmo se bate. Env é envenenamento, que é o poison, né, que todo mundo a gente conhece, que fica dando dano todo final de turno. E Intox é uma intoxicação, que é causada por Toxic e Toxic Spikes. E aqui é quantas cargas de intoxicação aquele Pokémon tem. Sempre que ele levar uma carga de intoxicação, o dano que ele levar pelo Poison é maior. Então embaixo a gente tem a Paixão, que é normalmente causado por Attract, Cut Charm, Maldição, que é o Curse, né? Aquele efeito do dano do Curse. Reco é recuperação. Então, por exemplo, golpes como Aqua Ring, cura você continuamente por turno. Então, seria aqui recuperação. Parasita seria o Leech Seed, né? Aquela semente de sanguessugas. E o Confusão. O Confusão aqui é, assim como o Sono, é a contagem de turnos. Então, depois de 3 turnos, ele perde a confusão. Item, aqui vocês colocam o item, se seu Pokémon tiver. Então, eu vou colocar aqui que meu Squirtle, ele tem uma Blastoise Init. Enfim, porque sim, não tem explicação aqui, coloquei só por colocar. Mas você pode colocar os itens daquele Pokémon, então um Oranberry. Aqui embaixo são os atributos de RPG. Então, você tem a lealdade do Pokémon, o treinamento, a afeição, a raridade daquele Pokémon, a quantidade de ração Pokémon que ele come por dia, que ele precisa comer por dia, o bônus de treinamento, a experiência de afeição e observações a respeito do Pokémon. Então, a lealdade tem as tabelas de lealdade para saber em até quanto de lealdade que o Pokémon precisa ter para que ele te obedeça. Então, se eu não me engano, nível 1 de treinador, Pokémons até nível 10 te obedecem, sem precisar de lealdade. A partir disso, ele precisa ter um valor de lealdade. Então, sempre que seu Pokémon ganhar lealdade, você marca uma caixinha aqui. Tem como você ganhar lealdade, tem como você perder lealdade. Basta verificar nos arquivos do sistema. O treinamento é quando você gasta uma ação de treinamento. Então, quando você usa uma ação de treinamento, né, você vem aqui e marca que você treinou o Pokémon uma vez. Casos específicos te dão um bônus de treinamentos. Por exemplo, vamos supor que meu treinador ele é especialista em Pokémon tipo água. Por ele ser especialista em Pokémon do tipo água, sempre que eu treinar um Pokémon do tipo água, eu tenho um bônus. Então eu venho aqui um bônus. Então quando eu gastar uma ação de treinamento, treinando o meu Squirtle, ele em vez de ganhar uma caixinha de treinamento, ele ganha 2. Tem outras coisas que aumentam. A classe de batalhista tem um talento que dá um bônus de treinamento. Então você vem aqui e marca 2 caixinhas. Então quando ele treinar, né, sendo um batalhista, especialista do tipo água,
ele vai ganhar 3 caixinhas de treinamento, e não 2. Tem também o talento, por exemplo, do detetive, que permite com que você treine o mesmo Pokémon mais de uma vez. E o treinamento companheiro, que te dá um bônus de treinamento. Então, é a mesma coisa. A afeição, ela tem a experiência de afeição e o valor de afeição. Então, o valor de afeição vai de 1 a 5, que é representada por essas caixinhas aqui. A experiência de afeição é o quanto de afeição aquele Pokémon ganha. Então, por exemplo, quando você dá um Poképuff para um Pokémon que lá diz que ele ganha 15 de AXP, vou escrever aqui, AXP, é experiência de afeição. Então, se ele ganhou 15 de experiência de afeição, você vem aqui e coloca 15. Aí você verifica na tabela quanto que o Pokémon precisa para ganhar pontos de afeição. Então, no meu caso aqui, o Squirtle não tem nenhum ponto de afeição. E o primeiro ponto é com 10. Então, ele gastaria 10 pontos de experiência, ficaria indo por 5, e ganharia 1 ponto de afeição. E aí verifica na tabela o que isso dá. Se eu não me engano, 1 ponto de afeição aumenta a sua defesa crítica. E o Pokémon pode Mega Evoluir. Claro que o Squirtle tá na forma inicial, ele não pode Mega Evoluir ainda, mas isso já está permitido para ir. Então vou deixar marcado aqui. Número de raridade é a raridade daquele Pokémon. Então, um Squirtle, por ser o inicial, tem a raridade 8. Então é um Pokémon considerado raro, que não é fácil de ser achado. Rações é a quantidade de comida Pokémon que aquele Pokémon come por dia. Então, o Squirtle come uma ração por dia, ou uma Berry por dia. Quando ele virar Blastoise, por exemplo, ele vai passar a comer 2. Então, alguns mestres não se importam muito com isso, com a quantidade, e já outros se importam, para deixar uma mecânica mais interessante a respeito de comida Pokémon. Então você precisa gastar dinheiro para alimentar seus Pokémons. Observações, você coloca observações a respeito daquele Pokémon. Então eu dei o exemplo de ser especialista em Pokémon do tipo água. A especialidade em tipo água me garante um bônus de, se eu não me engano, menos 3 de XP. Ou seja, todos os meus Pokémon do tipo água precisam de menos 3 XP para upar de nível. Que seria a redução de XP, né? Você pode escrever aqui da onde que está vindo essa redução de XP e aqui em cima quanto aquele Pokémon tem de redução de XP. Então aqui são os movimentos, né? Que vocês colocam à medida que o Pokémon upa de nível. Então aqui você tem o nome do movimento, a categoria, se ele é físico, se ele é especial, se ele é de efeito. Esse asterisco significa se o golpe faz contato ou não. Então, normalmente todos os golpes físicos fazem contato e todos os golpes especiais não fazem contato. Ou seja, seriam de longe, né? Esse 1 aqui, essa primeira quadradinho, significa quantos alvos aquele golpe acerta. Então, por exemplo, um Tackle, que é uma investida, acerta um Pokémon, enquanto com um Tail Whip acerta 2. A próxima caixinha é a força do golpe. Então, um Tackle tem força 4, o Atergun também, e o Tail Whip não tem força porque é um golpe de efeito. A próxima é se aquele golpe tem Stab, que é o bônus do mesmo tipo do Pokémon. Então, o Squirtle, por ser tipo água, ele não tem bônus no Tackle, mas ele tem bônus no Atergun. Embaixo, esses Pokémon têm algum outro bônus somado nesse golpe. Essas porcentagens aqui são o acerto do Pokémon. Então vocês podem ver aqui que o Tackle, independentemente do primeiro ou do segundo acerto, tem 100% de acerto. Ou seja, sempre acerta. Não é o caso do Atergun, por exemplo. O segundo acerto tem 80%. Então eu tenho uma chance de errar o golpe. E o quadradinho maior, a célula maior, é o dano que o golpe dá. Que eu vou rolar
quando eu fizer um ataque. Essa aba mais pra cá, de golpe especial, é quando o Pokémon aprende um Z-Move básico ou único, ou um golpe Max, né, quando ele está na forma Dynamax, ou quando ele está na forma Gigantamax. Então aqui você marca. É opcional. Então, por exemplo, um Tackle vira esse Z-Move, que é o Breakneck Blitz, né, o impacto de quebrar pescoço. Enquanto o Watergun, por exemplo, vira o Hydrovortex. Aí a mesma coisa. Aqui tem a força do golpe e a força dele como Z-Move. Se for um golpe Dynamax, o Tackle vira o Max Strike e o Watergun vira o Max Jason. Né? Então aqui vocês podem alterar de acordo com o que o Pokémon está usando. Aí tem as habilidades, que tem que ficar prestando atenção no que o Pokémon, né, faz. E as capacidades. Cada capacidade faz uma coisa diferente. Então, recomendo, se vocês querem saber mais a respeito, tem um arquivo que eu coloquei, né, no Discord a respeito de cada capacidade que elas fazem. E aí vocês fica a critério de vocês como mestre ou pedir para o mestre se ele pode adicionar as outras capacidades que tem lá. Que tem algumas que não são oficiais e tem outras que são. Mas leve-se em consideração que o sistema do Poké RPG desconsidera todas as capacidades que ficam aqui na aba de outras. Simplesmente desconsidera. A gente não utiliza essas capacidades. Quando eu estou mestrando, eu utilizo as capacidades porque eu acho que deixa mais interessante. Então, nesse caso do Squirtle, ele tem Fountain. Fountain significa que o Squirtle ele é capaz de criar água do nada. Então, ele é literalmente uma fonte de água. Claro que tem um limite de água que ele pode criar, né? Ele não vai criar um tsunami do nada, inicialmente, mas que ele pode criar água do nada. E aqui são as capacidades físicas, né? Então, a força, a inteligência, salto, o tanto que ele corre, nadar, mergulhar, escavar, enfim, que se pode usar para os testes. Em alguns casos, caso você narre, né, você jogue com grid, que são aquelas tabelinhas, né, aquele quadriculado, você pode usar a capacidade de correr para saber quantos quadradinhos aquele Pokémon anda ou corre, né, no seu turno. Então, no caso do Squirtle, ele conseguiria correr 6 quadradinhos. Ou dependendo de como que o mestre escolher fazer a movimentação. Então, a mesma coisa para o nadar. Então, na água, ele nadaria 8 quadradinhos. Enquanto que para pular, ele pula só 2 quadradinhos de altura. E é isso, a ficha. Então, quando você faz uma ficha, basicamente são esses valores. É isso que você completa. E você deixa salvo no arquivo, né, de Pokémons, qual Pokémon que é. Eu gosto de fazer o quê? Eu duplico essa aba aqui, né, aqui embaixo, dupliquei, renomeio, coloco o nome do meu Pokémon. Se é meu inicial, eu gosto de colocar o número 1